Clau Tanaka com vocês, tudo bom? Queria trazer para vocês um conceito de 4 necessidades básicas que todo ser humano tem e que por vezes a gente negligencia essas necessidades nossas. A primeira é ser ouvido na nossa essência, um escutar sem julgamento. Quando as pessoas são capazes de nos ouvir, ou nós ouvirmos as pessoas, sem emitir um julgamento prévio, sem ela sentir aquele olhar de censura que muitas vezes a gente tem, é o que a gente percebe no outro. E isso faz com que a gente se encolha e a gente acabe não falando aquilo que a gente realmente quer falar. Muitas vezes também a gente tem uma confusão mental muito grande. Por quê? Porque quando a gente está passando por um problema, a gente geralmente se concentra só num lado deste problema. E com isso, você não consegue transmitir o todo, tudo aquilo que está envolvido para que encontre melhores soluções. Então, o escutar na essência está nesse caso. No caso do coaching, é uma das primeiras habilidades que a gente aprende a desenvolver, que é o aprender a ouvir as pessoas na essência e suspender o julgamento. Por quê? Porque quando a gente já começa julgando que aquilo que a pessoa está falando é errado, ou que aquilo que a pessoa está falando não deveria ser daquela forma, nós paramos de escutar ela. Porque nós vamos formulando dentro da nossa cabeça hipóteses, sugestões, ideias, para que a gente vá lá e neutralize a ideia da pessoa. E com isso, ela não tem a chance de explanar tudo aquilo que ela tem dentro dela e que ela precisa pôr para fora. A segunda é ser reconhecido, ser visto, ser amado. É uma necessidade que todo ser humano tem. Nós viemos a este mundo em busca disso. E por vezes, a gente erra tanto nessa busca que a gente acredita que a gente só vai ser amado se a gente fizer alguma coisa para as outras pessoas. Isso não é ser amado na essência. Isso não é aquilo que é o nosso eu mais profundo. Então, com isso, as pessoas elas se retraem também, ou elas começam a fingir ser quem elas não são, para poder agradar o outro, para ser amado pelo outro, para ser reconhecido pelo outro. Isso é muito negativo, porque isso faz com que a gente não sejamos nós mesmos. E de verdade, tem uma hora na vida que a gente sente muita saudade. Eu lembro que eu tinha essa necessidade de agradar as outras pessoas, porque foi uma coisa que eu aprendi na minha infância. Não é culpa dos meus pais. Eles fizeram o melhor que eles sabiam. Mas nessa brincadeira de sempre ficar falando, ai, olha como a Cláudia é inteligente, olha como a Cláudia é esperta, olha como isso, e ficavam demonstrando as minhas capacidades e habilidades. Isso fazia com que eu acabasse achando que para eu ser reconhecida e amada, eu tinha que fazer coisas pelas outras pessoas. E foi muito ruim para mim. Então, essa é uma outra necessidade que a gente tem que trabalhar. Temos que desenvolver isso para a gente poder apreciar o outro pelo que o outro é, da forma como ele é. Porque não existe um jeito certo, gente. Todo mundo tem o um jeito certo. Sabe aquela história de que para cada panela velha existe uma tampa? É isso. Cada um vai gostar da gente do jeito que a gente é, se a gente souber quem a gente é. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. A outra terceira necessidade básica que o ser humano tem é o direito a errar. Quando a gente não se dá o direito a errar, o que acontece? Nós paramos de tentar, nós paramos de fazer coisas novas, nós paramos de evoluir. E isso é muito complicado. Porque quando você para de tentar fazer coisas diferentes, você está indo para um local muito que todo mundo fala que é a zona do conforto, mas que na verdade ela não é confortável, porque você sente que aquela roupa não te cabe mais, aquele lugar não te cabe mais, e você continua insistindo em ficar ali. Então, o que eu te falo é: erre muito, mas não com os mesmos erros. Erre erros diferentes. Aprenda a pedir desculpa verdadeiramente. Aprenda a reconhecer os seus erros. Não para ficar se condenando, se culpando, porque isso não adianta. Se você pegar e cometer um erro, que todo mundo comete, tá? Eu cometo, você comete, todo mundo vai cometer. E tanto que Jesus dizia, né? Atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. Nós todos somos falhos. Nós viemos nesse mundo para
errar, acertar, aprender, crescer, aprimorar. Então é sobre isso que a gente está falando. E se a gente não dá o direito do outro errar, o que que acontece? Ele vai se retrair. Tem um exemplo muito bom que eu gosto de dar, que é em relação aos nossos filhos. Quando uma criança pequena, ela tenta fazer alguma coisa pela primeira vez, muito provavelmente ela vai derrubar, vai derramar, vai fazer uma sujeirada, vai fazer uma confusão danada. Se você, naquela hora, você gritar com aquela criança, você emitir uma dor para ela vai parar de tentar. Por quê? Porque ela vai falar, fazer coisas novas dói. E talvez você, hoje um adulto feito, não faça coisas novas porque você acredita que vai doer. E aí é o papo para um outro vídeo que é sobre crenças, onde a gente pode explorar um pouco mais. Esse é um trabalho que em coaching nós fazemos muito, que é tentar chegar na crença raiz, porque tem umas crenças superficiais que vêm cobrindo a crença raiz e que te impede de ser quem você nasceu para ser. Te impede de atender essas 4 necessidades básicas. E a última necessidade básica é de pertencermos aos nossos sistemas. O que significa isso? Se você, como todo mundo, veio de uma família, e nessa família talvez você foi a ovelha negra, eu sei, já fui também, tá? E você foi excluído dessa família. Isso provoca uma dor existencial gigantesca na pessoa. E aí, também papo para um outro vídeo sobre constelação, que você desconstela a sua vida e a de toda a sua família. Porque pela constelação sistêmica, uma das leis do amor que Bert Hellinger trouxe tão brilhante para a gente, uma das leis é o pertencimento. Todos nós pertencemos ao nosso sistema, ao núcleo daquela família da qual a gente veio. E se a gente é excluído dessa família ou qualquer outra pessoa, o sistema vai dar um jeito de compensar. E aí é muito comum algumas famílias onde isso se repete várias vezes. Teve uma história que eu acho muito bonita, que eu escutei de um constelador. Ele falou que ele vinha de uma família onde os homens perdiam muito dinheiro com mulheres. E ele não sabia o que acontecia e por que isso estava acontecendo. E eis que ele conheceu uma moça, a mulher dele atual, e ele falou assim: eu fiquei apaixonado por ela, mas eu comecei a ter muito medo de perder dinheiro por causa dela. Porque se todos os homens da minha família faziam isso, podia ser que eu também fizesse. E ele foi fazer um trabalho de constelação. Eu não sou consteladora, mas indico consteladores maravilhosos. E fiz constelação na minha vida, foi maravilhosa para mim. E ele contando que ele fez a constelação dele e ele descobriu dentro dela que um dos seus antepassados era um oficial, né, de um navio que trazia escravos para o Brasil. E nesse antepassado, quando ele se apaixonou por essa escrava, o que ele fez? Ele teve que dar muito dinheiro para comprar essa escrava para ele, e para viver esse amor, ele acabou perdendo tudo que ele tinha: prestígio, posição, tudo, para ele poder viver esse amor com essa escrava. E os homens da família, por fidelidade ao sistema, tá? Eles acabavam repetindo esse padrão. Ah, mas é uma coisa consciente? Não, ninguém sabia disso. E a gente não sabe as coisas que aconteceram no nosso sistema. O que acontece é que isso vai mexer com todas as nossas gerações futuras, até que uma geração quebre essa maldição, não é esse nome que se dá, tá? Mas quebre esse padrão. Quando a gente quebra esse padrão, a vida constela. Mas isso é papo para outro vídeo. O que eu estou falando mesmo para vocês são essas quatro necessidades básicas que nós precisamos saber. Que lembra, eu sempre falo para vocês, a coisa mais importante que tem aqui é vocês terem consciência das coisas, saberem. A partir do momento que eu entrego o conhecimento para vocês, o uso que vocês vão fazer disso é problema de vocês. Antes disso, vocês eram ignorantes, vocês não sabiam. Então, tudo bem, você não sabia, você não tem como usar, porque você não tinha essa ferramenta. Agora você tem.
Quando a gente fala que uma pessoa recebeu uma ferramenta, ela tem o poder de escolher, vou usar ou não vou usar. Vou usar certo ou não vou usar certo. Dentro do processo de coaching, eu entrego essas ferramentas para cada uma dessas pessoas e a gente vai muito mais fundo no uso de cada uma dessas ferramentas. É uma coisa que num vídeo curto eu não consigo fazer. Isso é realmente um para um, ou até num coaching grupo, que é uma coisa que eu estou pensando em começar a ter o meu primeiro coaching group. Até queria saber a opinião de vocês. Vocês gostariam de fazer parte de um processo com acompanhamento meu em cinco encontros durante 5 semanas, onde a gente se proporia a trabalhar todos esses pilares e realmente chegar no autoconhecimento para você realmente ser livre e você poder fazer o que você realmente quer da sua vida, porque agora você sabe quem você é? Fica aí uma pergunta para vocês. E gratidão por terem chegado até aqui comigo e eu adoro compartilhar esse conhecimento que eu amo tanto que o coach trouxe para minha vida. Até a próxima!